Assim, minha mão tava gelada. O meu coração. Ai, sensação ruim. Mas vamos lá. Mas depois, quando acaba, você vai ver assim, cara, foi, né? Se vocês quiserem. Tá bom. Vamos lá. Foi, hein? Bem-vindas a mais um episódio do Mulherada Simplifica. Esse mês de outubro nós vamos falar sobre prevenção, mas não aquela prevenção de só autotoque, né? A gente vai falar um pouquinho sobre como a nossa mentalidade, ela nos ajuda a ser mais forte e a prevenir também, né? Hoje nós estamos com a Sol. Sol é psicóloga e vai conversar um pouquinho com a gente sobre esse universo feminino e a nossa mentalidade. Mas, Marcela, antes de começar, pede aquele like, pede pra dar uma curtida. Ai, meu Deus, volta Inscreva-se tudo. no canal. Pode continuar? Pode continuar. Daí, Daqui? é só pedir. Pessoal, se inscreva no nosso canal no YouTube, acione lá o sininho, comente muito e no Instagram também, tá, gente? Sol, quando a gente fala de Outubro Rosa, né, muita gente pensa que é só a parte da mamografia, né, só o exame, a prevenção física, mas você como psicóloga, o que você ensina pra gente sobre essa prevenção emocional? O que isso contribui pra gente como mulher? Bom, a primeira coisa é vencer o medo, né? Porque muitas mulheres, elas evitam essa prevenção do toque por medo. E o medo acontece de um modo geral, faz parte da natureza humana. Quando eu comecei a estudar psicologia, eu queria um nicho, né? E o meu primeiro objetivo é estudar sobre o medo. E eu estudei, e de tanto estudar, eu acabei descobrindo muitas forças que todos nós, como seres humanos, nós temos. O medo paralisa, gente. O medo paralisa. Então, estudando muito sobre o medo, sobre a ansiedade, a depressão, o cuidado, o bem-estar, eu caminhei muito por essa vertente do bem-estar. Então, o que é o bem-estar? O bem-estar, a gente pode alcançar esse bem-estar na forma de cuidado, de cuidar da saúde mental, não só do autotoque, mas vencer os medos. E como a gente pode vencer os medos? A gente pode cultivar as nossas forças. Nós temos muitas forças que nós desconhecemos, né? Então eu comecei a estudar sobre essas forças. E foi um despertar maravilhoso para mim. Eu comecei a descobrir muitas coisas e a partir de então eu comecei a seguir nessa linha. Você acha que, você falou muito sobre medo, né? Que você começou a estudar o medo. Você acha que as mulheres ainda não procuram, né, um médico ou se prevenir com medo do diagnóstico? Você acha que o medo ainda é esse impeditivo? Para muitas mulheres, sim. Para muitas pessoas, sim. Então, Porque na cabeça é assim, não quero nem saber disso. Né? Porque eu vou Exatamente. chegar lá, eu vou descobrir isso. E assim, eu coloco muito a minha experiência, né? Eu quero prever muito o futuro. Então, assim, a ansiedade batendo, né, gente? E eu já fico assim, bom, se isso acontecer, aquilo vai acontecer, aquilo, e a gente tenta criar situações na nossa cabeça que às vezes são irreais. Sim, exatamente. Porque o medo paralisa e a gente precisa vencer isso. E muitas pessoas elas não se dão conta da força que elas têm, né? Até quando se descobrem algum diagnóstico que não estava esperando, muita gente, elas entram, muitas mulheres, muitas pessoas, assim, de um modo geral, né? Elas entram na depressão, não conseguem ter Essa força para caminhar, para encarar, para seguir em frente. Então, o meu foco foi estudar as forças humanas. Essa positividade. Sim, as forças humanas, que são traços positivos que todas as pessoas têm, homens e mulheres, né? E são forças universais. Então, essas forças, elas nos ajudam a encarar os desafios, as adversidades, né? Nos ajudam na vida e sociedade de um modo geral. Você fala muito sobre esse conceito de florescer, né? Que vem da psicologia positiva.
na prática, o que seria um florescer para a mulher? Então, o florescimento nada mais é do que você alcançar uma vida boa, uma vida satisfatória, uma vida com sentido, que faça sentido para você. Isso é o florescimento. E existe, assim, um caminho que pode facilitar essa busca do florescimento. Você acha que é muito difícil para a mulher colocar o autocuidado como prioridade? Você acha que hoje em dia as mulheres colocam muitas coisas à frente, né, do que o autocuidado, do que se cuidar? Porque assim, gente, às vezes a gente só precisa, às vezes um banho. Ontem eu tava nessa, eu tava assim, até falei com as pessoas que eu conheço, falei, gente, eu tava pra baixo mesmo, né? Falei assim, o que eu tenho que fazer pra melhorar esse meu ânimo? Então, assim, quando a mulher ela descobre, de fato, um diagnóstico, né? O que você acha que seria essas pílulas de autocuidado? O que ela pode fazer para mudar essa mentalidade dela? A primeira coisa é ela parar e refletir quem ela é. O que ela está fazendo aqui? Existe um sentido, porque até na dor a gente pode encontrar um sentido, um significado. Né? Eu não sei, eu gosto de citar a história do Viktor Frankl. Né? Ele foi um prisioneiro dos campos de concentração e ele via muita gente se entregando à dor, desistindo. Ele não, ele estava sofrendo, ele perdeu a família dele. E ele decidiu que ele ia fazer daquela situação uma decisão, né, na verdade. É uma decisão. E ele venceu, ele conseguiu, sabe? E a frase dele, assim, que muito me impacta, né? Eu encontrei o significado da minha vida ajudando outras pessoas a encontrar esse sentido da vida delas. Então, assim, até na dor há um significado. Você pode encontrar um sentido para isso, para a sua vida. E assim, eu vejo muitas mulheres sentindo, depois que a gente é mãe, né? A gente acaba se deixando mãe, mulher, enfim, nós fazemos muitas coisas. A gente sempre deixa a nossa saúde, tanto emocional quanto física, em segundo plano, né? E assim, existe até um pouco de culpa, né? Quando a gente se cuida. Nossa, mas assim, eu tô fazendo isso pra mim, mas... eu tô deixando meu filho, eu tô fazendo isso pra mim, mas, poxa, a minha casa... Você acha que existe essa culpa da mulher, dela se cuidar, seja fisicamente mesmo, seja mentalmente, de procurar uma ajuda, de saber, né? Olha, eu tô vulnerável mesmo, né? Eu preciso de ajuda, porque às vezes a mulher, ela descobre um diagnóstico e ela simplesmente fala, tá, eu vou me cuidar. Mas assim, minha cabeça tá bem, né? Às vezes acaba sendo evitando aquilo de alguma maneira. Qual é a importância da mulher cuidar da sua mente nesse momento? A primeira coisa é buscar relações de apoio, né? Que são os relacionamentos positivos, né? A ajuda da família, dos amigos, isso é fundamental, é o suporte social, né? Emoções positivas, fazer aquilo que faz bem para ela, que traz um sentido de revigoramento, né? Precisa buscar essas emoções, não pode se entregar àquela dor. E isso é um exercício. E cada mulher tem uma válvula de escape, né? Ninguém vai gostar das mesmas coisas que o outro. Exatamente. Eu não vou gostar do mesmo que você não vai gostar do mesmo que eu. Exatamente. E olha que coisa incrível, maravilhosa. Somos todos muito parecidos e ao mesmo tempo muito diferentes e temos as mesmas forças. A gente consegue fazer as mesmas coisas, né? Assim, eu tenho as minhas forças, que são as mesmas das suas, só que o meu modo de usar, as forças que eu uso, pode ser diferente das forças que você usa. E eu vi que você encontrou maravilhosas, né? Você gosta de fazer muitas coisas. A lista cresceu demais. A Sol faz muita coisa. Sol, me fala um pouquinho dessas coisas que você faz, o que te faz bem, porque às vezes é uma coisa que a gente pode contribuir, né? Sim. Com alguma mulher que está ouvindo, às vezes ela nem sabe o quanto isso faz bem. Exatamente. Então são coisas bem
pílulas diárias. Me fala um pouquinho aí Sim. desses seus hobbies. Então, eu uso as coisas que me fazem bem para poder agregar valor ao meu modo de vida, ao meu bem-estar, ao meu florescimento, à minha saúde mental. Então, hobbies, a gente cultivar hobbies, isso é muito importante. A gente não pode só trabalhar, só viver para... Tem que ter algo ali A gente precisa lado a ter lado. o nosso momento. Tem que ser assim, tem um trabalho, mas eu tenho alguma coisa que me dê sentido. Talvez seja isso. É exatamente isso. Para a gente alcançar esse bem-estar, esse nível de florescimento, a gente precisa realizar alguns fatores que são importantíssimos. A gente precisa de coisas positivas, de relacionamentos positivos. A gente precisa se dedicar a coisas que a fazer, sentido. realizar coisas que nos façam bem. Entrar em estado de flow, que é você mergulhar naquela atividade que te dá prazer. Sim. Você se envolve naquilo, E você vai... perde a noção do tempo. Isso é essencial. E atividades pra você assim, cultivar o bem-estar. manuais, elas são positivas? Exatamente isso. Atividades manuais, qualquer coisa, trabalhar no computador, descobrir uma atividade, alguma coisa que te estimule a que você aprender goste, aquilo, né? que você gosta, vá. que te desafie. Isso também E também é muito importante. diferente de pessoa para pessoa, né? Porque, por exemplo, às vezes, pra mim, né? Às vezes tá ali muito metódico, aquilo vai me deixando nervosa, eu vou perdendo a paciência. E aí, pra mim, não dá. Não. Mas tem pessoas que ficam ali horas. Sim. E assim, eu conheço, por exemplo, pessoas que fazem artesanatos, né? Coisas manuais, pintura, que fica ali horas e aquilo ali é terapêutico. Exatamente. Isso substitui a terapia? Ajuda. Mas ajuda. Isso complementa, anda lado a lado. Sim. Por quê? Porque você, no processo terapêutico de você estar... naquele momento que você está criando alguma coisa, mesmo que as pessoas olhem, nossa, coisa sem graça. Mas você está naquele processo de criar, sua cabeça foca ali, né? Você está focado naquilo, naquela atividade, e dali você vai encontrando outros caminhos, pensando em outras coisas. E tira um pouco o foco, né? A gente falando mais voltado para o Outubro Rosa, né? De um diagnóstico, de uma coisa ruim, nesse olhar que tudo vai dar errado, você consegue descobrir outras coisas, né? Então, às vezes, caminhar na praia, ter um lazer, uma atividade, pintura, crochê. Esse é um momento de reflexão. Sim. Para uns é na pintura, para outros é caminhar na praia. Para outros é correr. Exatamente. Para outros que só caminhar não dá. Exatamente. Precisa fazer uma atividade física, né? Você crossfit, um negócio que... exatamente. A pessoa precisa encontrar aquilo que lhe dê prazer, para que ela faça e perca a noção do tempo, para que ela mergulhe naquilo. E é o momento dela. A gente tem que entender que vai existir o medo, né? Ninguém recebe um diagnóstico e não sente medo. O medo, ele vai ter. Acho que isso é do ser humano, né, Sol? É do ser humano sentir o medo, isso é natural. O que a gente não pode é deixar o medo levar a gente. Tomar conta. Exatamente. Né? Direcionar a nonossa cabeça para uma atividade diferente, tentar pensar positivamente. Sim. Ter pessoas, a família contribui muito para isso também? Sim, pessoas, a gente precisa do suporte social, dos relacionamentos positivos. Porque tem pessoas que se isolam também. Exatamente. Como que a pessoa vai ter forças para caminhar se ela de alguma forma está sozinha? Nós somos seres relacionais. Precisamos do suporte, precisamos do outro. Eu acho que no primeiro momento, né, acho que tem pessoas que elas se afastam um pouco mais, né, ficam mais reclusas, mas é importante aos poucos você começar a voltar. É o momento da negação. Nossa, aconteceu, não acredito. Nós seres humanos, né? A minha mãe fala uma frase muito falando, a gente só acha que as coisas acontecem na casa do vizinho. Exatamente. E pode, nós somos seres humanos, estamos propensos a isso, né? Mas assim, vai muito da gente enfrentar o que os nossos medos, enfrentar essa barreira e florescer, né? O autoconhecimento nessas horas é muito importante.
porque você começa a descobrir as forças que você tem, né? Muitas vezes normalmente a gente usa as nossas forças sem se dar conta, sem perceber. Então nós temos, posso falar dessas forças? Claro! Que eu acho muito importante. Fica à vontade. Nós temos forças estudadas, vários cientistas do mundo inteiro, eles chegaram à conclusão de que todo ser humano possui 24 forças. Nós temos 24 forças e desconhecemos. Isso que é o mais... Exatamente. Essas forças, elas são parte do nosso caráter. São características positivas que todos nós temos. Então, essas forças, elas estão divididas em virtudes, né? Eu até trouxe um baúzinho. Olha! Tá? Esse baúzinho aqui, ele contém um tesouro precioso. São as nossas virtudes. A gente carrega um baúzinho dentro da gente de tesouros que a gente não conhece. Então, dentro desse baúzinho, a gente tem várias caixinhas de tesouros. Nós temos 6 caixinhas de virtudes aqui. E cada caixinha contém as suas forças. Nossa, que legal. Então, dentro da gente, nós temos a caixinha da sabedoria e do conhecimento. Nós temos a sabedoria da coragem, que a gente precisa nem conhece, nem sabe essa coragem. E vai ter hora que a gente vai ter que acessar. Exatamente. A gente tem a caixinha da humanidade, que é as nossas forças de relacionamento. Se relacionar. Exatamente, de ajudar o outro, né, do cuidado. A gente tem a caixinha da humanidade, da justiça, a caixinha da temperança e da transcendência. No caso de uma descoberta, de um diagnóstico desfavorável, a gente precisa muito da caixinha porque a gente vai saber usar as nossas força da transcendência, que é a fé, que é a espiritualidade. Que você acreditar em algo. A coragem, a gente precisa também da força da coragem, da esperança, da perseverança. E a gente já tem isso. A gente tem só saber usar, é só usar. Aprender a usar. E isso a gente consegue com o autoconhecimento. Entendeu? Eu, por exemplo, preciso exercitar muito a força da coragem. Sim, porque eu também, gente. Eu também, gente. Eu tava conversando essa semana com algumas amigas e elas falaram assim, né, muito voltado. Marcela, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. E é o que eu sempre falo. Nós somos... Temos as nossas caixinhas. Exatamente. Agora eu descobri a caixinha, eu vou usar muita caixinha, gente. Exatamente. Vou usar a caixinha direto. Então, assim, a gente não é 100% uma coisa, né? A gente tem que trabalhar esses medos, Então, assim, a gente já tem. A gente já Só tem que ir. Tem as forças que a gente usa naturalmente, né? Dessas 24 forças, deixa eu citar algumas. A força da sabedoria e do conhecimento, né? Que é a gente buscar o conhecimento, da gente usar esse conhecimento, essa sabedoria. Às vezes as pessoas falam, eu não sei isso. Tá, mas você já procurou saber? Você pesquisou? Porque às vezes agora, nessa era, dá um Google e a gente acha. Tá tudo muito fácil, Então, né? assim, você tem que buscar Mas isso. a gente precisa do discernimento. É certo aquilo que o Google está oferecendo pra gente, que ele oferece de tudo, né? Também tem uma gama então enorme você de coisas. precisa ter também o senso crítico, saber o que é certo ou não. A gente precisa querer, né? Eu acho que a zona de conforto, ela tá aí, a gente precisa sair, quebrar essa zona de conforto. O senso crítico, a criatividade é uma força que a gente tem. Muitas vezes a gente tem um problema, meu Deus, como é que eu resolvo isso? Ou então um desemprego, meu Deus, e agora? Gente, porque as pessoas estão se reinventando. Exatamente, isso é criatividade, que nós temos. Por exemplo, eu vou vender doce, e aí dali a pessoa deslancha na vida. Exatamente, isso é a criatividade. É o que eu sei fazer, né? O que eu sei isso. Tá, tô desempregado, mas vamos pra cá. Usar os seus potenciais, nós temos muitos potenciais, né? E que a gente desconhece. E a gente consegue descobrir isso com autoconhecimento.
Às vezes na terapia ou não, às vezes parando, refletindo mesmo. Sim, às vezes se colocando, né, à disposição de aprender, de sair daquilo, porque assim, se a pessoa não quiser, né, tem que vir dela. Sim. Ela precisa querer, né? Eu falo muito que eu gosto muito de dias solares. Então, assim, pra mim, o que me revigora é um dia de sol. Eu amo, eu compartilho muito nas minhas redes sociais que eu gosto de almoçar no sol, né? Então, quando eu tô no home office, eu me coloco lá no sol para poder almoçar, para poder... Então, isso eu sei que é o que me revigora. Então, as pessoas precisam desse autoconhecimento, de entender o que eu gosto, né? O que eu gosto de fazer. Exatamente. Então, assim, não vou mergulhar talvez num diagnóstico, né? Porque é muito fácil, é muito cômodo. Assim, não que seja cômodo, mas é muito mais fácil a gente tender para esse lado do que... Porque para você emergir, você tem que ter força, né? Tem que ter força. E é normal isso. Sim. Né? Primeiro você entra no túnel. E depois é como se você estivesse no poço mesmo. Né? Vai caindo. Meu Deus, um diagnóstico, agora tá tudo acabado. Não. Olha para cima. Aí depois tem uma luzinha a lá em gente cima. tende a subir. Não, não. A vida depois do diagnóstico. Nós não somos um diagnóstico. Há uma vida depois. Há uma vida. E o que você falaria, Sol, para as mulheres que estão nos assistindo, que de repente ou tem um diagnóstico, ou tem alguém na família, ou que por algum momento pensou que pudesse ter esse ato de florescer? Sim, eu sei que o medo é normal, faz parte da natureza humana. O medo existe para a gente se cuidar, para a gente se proteger, né? A ansiedade também é normal, porque a ansiedade nos move ou nos paralisa. O problema é quando ela nos paralisa. Então, a primeira coisa, meu Deus, por que isso aconteceu comigo? Por que isso aconteceu com alguém da minha família? Gente, para tudo há um propósito, um significado. A gente pode tirar um sentido, pode usar aquela situação como uma meta de vida, ajudar alguém, deixar alguma coisa aqui significativa para alguém. E não é o fim da linha, né? A gente tem que trabalhar isso, né? A gente tem a tendência de achar que está tudo acabado, mas tem alguém que é maior do que a gente precisa usar a nossa espiritualidade. A gente não está solto aqui no universo. Sim. Tem alguém cuidando. Algo muito maior que está cuidando. Algo muito maior. E se isso está acontecendo, eu preciso tirar. Se apega em alguma coisa, eu preciso tirar um sentido disso, um significado para mim. Eu preciso fazer desse limão uma limonada. Eu não estou sozinha. Tem alguém cuidando. Está cuidando. Tá, a minha crença pode ser diferente da sua, mas todos sabemos que a gente não está sozinho aqui no universo. Então, né? Muito obrigada, Sol, pelo nosso papo. Foi maravilhoso. Mulherada, se cuidem. Cuidem do corpo, mas também cuidem da nossa mente, que é muito importante, né? Se vocês quiserem ver mais papos como esse, siga a gente lá no YouTube, siga a gente também no Instagram, ativa sininho, comenta, compartilha com seus amigos, com todo mundo. Sou nova nisso. Posso deixar uma frase final? Claro! Eu vou deixar uma frase aqui muito interessante, que é para você pensar. Se você não encontrou o sentido da sua vida, se você não encontrou, se você não sabe qual é, você já tem um primeiro desafio. Achar. Incrível. Maravilhosa. Tem um monte, mas eu esqueci todas. Essa eu não falei certa, não. Depois a Sol vai comentar lá no YouTube todas as frases que ela tem pra deixar pra gente. Sol, a gente vai botar aqui, ó, Sandro, ele vai botar as frases da Sol aqui, ó. Ai, gente. Vocês estão me dando trabalho, né? Sandro, ele tem que trabalhar, gente. Tem Que vinheta, calor. Sandro? Já tem a vinheta, Sandro? Ainda não tem. Sandro ainda não fez a vinheta, mulherada, mas ele prometeu que vai sair. Mas aguardemos. Peraí, vocês ainda estão gravando isso? Eu tô aqui toda... Tá? Sim. Ai, meu Deus! Sol só descobriu agora que a gente faz isso com os nossos convidados. Agora, só um ponto de atenção. Quando você for gravar,
Vira esse negocinho, por favor. Sandro deixou. Eu tô aqui, ó. Eu te mostrei, falei, gira. Eu tô achando que é a outra pergunta. Não, fechou, pessoal. Ai, gente.